da SR Consultoria. Meu nome é Silvia Romão e eu estou aqui hoje para falar sobre as adequações, a atualização da norma NR1, que vai entrar em vigor no dia 26 de 5 de 2026. Bom, para iniciar, então, e atualizar vocês, a NR1 é a norma que trata sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ela até então, ela já era exigido que se cuidassem, né, desses riscos, que se tomasse providência, mas ela não era exigida a nível de fiscalização. Então, agora, a partir do dia 26 do 5, toda e qualquer empresa, repito, toda e qualquer empresa, pequena, grande, empresas individuais, de setor público ou de setor privado, será de serviços, de produtos ou o que seja, né, vai, então, está sendo exigido a adequação e vai começar, então, a correr as questões de fiscalização por meio do Ministério do Trabalho. Então, por isso eu estou tomando esse tempo, vindo aqui tanto para informar, trazer essa informação para vocês, porque tem muitas empresas que não têm ideia do que está acontecendo, né, rolando, não tem muito intimidade com essa área aí, não foi cobrada até então por ser pequena empresa, né, ou determinados segmentos que esses riscos podem ser minimizados. No entanto, a partir do dia 26 do 5, essa cobrança é geral. O meu nome, então, é Silvia Romão, ou também sou conhecida como Silvia Ângelo. Eu trabalho em duas frentes, eu sou uma consultora de implantação de sistemas de gestão ISO certificáveis e também trabalho como psicoterapeuta. Eu sou uma psicanalista e também terapeuta integrativa já há mais de 3 anos aí, atuando também nesse segmento. Então, por conta dessas minhas duas frentes de atuação, eu resolvi, né, também contribuir nessa área e começar a oferecer serviços aí para auxiliar, principalmente as médias, né, e pequenas empresas que não estão tão familiarizadas com esse assunto, como as grandes empresas, médias e grandes empresas, e estão desatentas aí para esse início de fiscalização desses riscos psicossociais em ambientes do trabalho. Então, essas empresas, né, precisam estar antenadas porque o risco de uma denúncia por parte do próprio funcionário é grande, o risco também por parte das partes interessadas, que a gente chama de cidadãos, né, comuns, né, que adentram ali como clientes, às vezes, esses ambientes, né, ou o próprio da sociedade, né, que pode ver um risco desse incidido nesse ambiente, prejudicando algum trabalhador. Então, isso também está passível. E o próprio Ministério do Trabalho, né, que vai começar a fazer aí ações, forças-tarefas, né, de fiscalização também nessas empresas, tá? E então, todo mundo está aí na mesma, como diz, no mesmo barco, né? Pequenos ou grandes, né, têm as suas necessidades de adequação para não sofrer aí nenhum dano trabalhista, né, ou também não causar, né, começar a se adequar para melhorar os ambientes de trabalho, para não causar danos, né, psicossociais, como a gente vê aí, depressão, burnout, né, por excesso de trabalho, enfim, tantos outros males aí que a gente vê acontecendo nesses ambientes de trabalho que são extremamente, né, tóxicos às vezes para poder se atuar, tá? Então, estejam atentos, porque agora o Ministério do Trabalho vai estar atento e fiscalizando essas questões nos ambientes de trabalho, seja ele pequeno, grande, não tem como se diz escapatória. Agora a lei é válida para todo mundo, não só para grandes empresas. Então, estejam atentos, porque o risco de denúncia, o risco de fiscalização, o risco de se levar uma multa, né, é bem grande. Dependendo do tamanho da empresa, às vezes é perigoso fechar a porta, né? Então, eu não estou aqui para alertar ninguém no sentido de colocar medo em ninguém, porque a gente não deve viver nessa energia, mas a gente deve sim começar a tomar consciência, usar essa questão para a gente também poder se adequar e oferecer ambientes melhores de trabalho aos nossos funcionários e os funcionários também se adequarem, se atentarem, né? Porque eles também podem ser as fontes, as origens, né? Desses danos psicossociais no colega de trabalho, no próprio, né? No proprietário, no seu gestor, né? Tem que se atentar aí também para verificar o que significa isso, né? Traduzir isso, né? Para sua vida prática e poder tomar aí as providências também e se adequar, tá? Para não correr riscos aí maiores, né? Com relação ao Ministério do Trabalho, ok? Então, quem estiver dentro dessa, quem for a empresa, pequena empresa, média empresa, grande empresa, permaneça então na aula, para poder, aí, se não tiver ainda atualizado sobre esse tema, se atualizar. Aqui os conhecimentos que eu trago é básico em 2 sentidos, tá? Já vou deixar aqui o meu objetivo. Como, então, consultora e como terapeuta, eu, então, resolvi, né, a contribuir, né, nesse setor, porque eu já fui tanto vítima quanto no caso, né, pela visão, né, de psicoterapia, a gente não é vítima de nada. A gente é que se coloca em ambientes que são tóxicos e a gente acaba, né, sendo prejudicado. Não é por isso que nós somos somente os responsáveis. Aquele ambiente de trabalho é responsável também por nos promover aquela situação desagradável. E da área, né, da visão como consultoria, né, corporativa, então, nesses ambientes de trabalho, né, onde a gente está
propício a esses riscos, né, eu também já passei por essas situações sim, né, e muitas vezes sem causar nada que viesse a me comprometer, mas simplesmente porque o ambiente era tóxico mesmo, o ambiente era perigoso, né, ou causava riscos até maiores aí de vida, de saúde, etc, né, além dos mentais, né, psicológicos, então eu também já passei por isso como funcionária, né, e a gente passa de vez em quando, mesmo sendo terceiro, atendendo, vendendo serviços, a gente ainda passa por essas situações e a gente precisa saber como se comportar aí para não sofrer esses danos na nossa saúde mental, nem na nossa saúde física também, tá? Mas aqui a gente vai falar agora dos 13 riscos, que são 13 psicossociais, então eles estão mais relacionados à nossa parte mental e emocional, tá? Então, a partir de agora, o Ministério do Trabalho vai começar a olhar para isso, até porque as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Na área de terapias, a gente tem muitos artigos aí publicados, né? A gente estuda bastante, terapeuta e consultor, são duas pessoas que estudam muito, né? A gente precisa sempre estar um pouco à frente, né, dos nossos assistidos, dos nossos clientes, para a gente poder levar a informação atualizada, né? Para poder atender bem e orientar e consultar, enfim, né? Então, a gente lê muito artigo, a gente lê muito levantamento de casos, né, estudo de casos, e olha, o país está muito doente, não só o país, o mundo está doente, né? Então, a gente vai ver ali alguns dados depois também, que muita gente está né, tá passando agora, né, por questões muito terríveis, por exemplo, burnout, excesso de trabalho, as pessoas não estão dando conta, né? Depressão, que sempre teve, agora está mais agravado. O Brasil, ele está ali em terceiro, né? Ranking. Tem vezes que o Brasil, tem anos que o Brasil está no primeiro ranking de depressão, tá? De casos de depressão. E agora burnout aqui também tá muito, era uma coisa que não tinha muito aqui, agora tá tendo, né? Muita incidência. Então eu nem vou trazer aqui muitos dados, porque o nosso objetivo aqui é falar da NR1, mas eu poderia fazer uma live aí de 1 hora e trazer para vocês N situações do porquê que é importante a gente dar atenção para isso nesse momento, aproveitar esse momento para se adequar, tá? E para mudar a consciência, a gente melhorar a consciência, a gente como trabalhador, a gente como funcionário, a gente como patrão, né? Falar assim, a gente nem gosta muito dessa palavra nesse tom, né? A gente como dono do negócio, né? Empreendedor, né? E empregador, tá? Principalmente, né? Os empregadores. Então, a gente precisa, né? Usar esse momento, gente, para promover ambientes melhores de trabalho. Então, vamos lá, vamos assistir essa aula. Quem quer ficar aqui, então, quem é o seu caso, se quer tomar conhecimento, vamos prosseguir aqui, então, para a gente ver o conteúdo, tá? Então, voltando aqui, a NR1, então, é a norma, né? A NR1, ela é uma norma que orienta, né, que regulamenta os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, não é relacionado a pessoas, a norma é relacionada ao ambiente de trabalho, tá? Ela tem base legal, que nós vamos ver ali qual é, né? A base legal é lei, qual a lei que está por trás dela, tá? Então, ela é regulamentada com base legal, é lei. Lei de aplicação da norma NR1. Tendências e exigências também, agora que tem para ela a partir de 26/5 que ela entra em vigor, tá? A gente vai então usar para essas questões o manual de interpretação, né, e aplicação, que é o capítulo 1.5, que trata somente da NR1, tá? Então, num contexto legal, né, qual que é a base dessa exigência, né? Então, a gestão dos riscos psicossociais, né, ela não surgiu agora, tá? Ela já está fundamentada, então, na norma NR1 desde muito tempo, tá? O gerenciamento de riscos também, que é o GRO, que as empresas, né, empresas que têm uma certa quantidade de funcionários, elas são obrigadas a fazer gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? E registrar isso no Ministério do Trabalho por meio de evidências de documentação. E também a ter o programa de gerenciamento de riscos, o PGR, tá? Eu tô falando aqui de forma bem grosseira, gente, mas tem muitos detalhes aqui só dentro dessas informações. Tem vários detalhes ali de quantidade de funcionários, né? Dimensão da empresa, como é que faz, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, tá? E, né, a CLT, que é a responsabilidade do empregador. Então, nas leis, né, nas leis consolidadas, né, do trabalho, já previa também essas questões que nós vamos tratar aqui. Porém, agora, né, nós temos a NR1 atualizada e de forma a exigência compulsória, ou seja, vai começar a ter fiscalização. Então, as empresas, elas têm a obrigatoriedade de se adequar e mostrar evidências por meio de documentação, né, específica, tá? Que de levantamento desses riscos e também de como que faz para mitigá-los, tá? Então tem que ter um relatório, né, de análise disso e depois ações para poder mitigar, né, diminuir, né, ou enfim, reconhecer esse risco e ver a incidência dele em cada trabalhador, tá? Então essa norma ela é voltada para o ambiente, não para as pessoas. Bom, aqui esse documento, tá, que tá colocando mais aqui, vou até chegar mais um pouquinho para enxergar melhor, tá um pouco apagadinho, né? Então, fala sobre o PGR ali, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Esse aqui já né, era uma documentação que já exigia, então, esse Programa de Gerenciamento de Riscos, aqui tá um documento, né?
desse manual ali que foi retirado, que eu coloquei para vocês enxergarem, então, que já era uma exigência legal. Agora a gente vai para frente. Bom, aqui eu tenho um artigo, gente, que eu acabei não colocando aqui, mas eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, não sei se vai dar para enxergar, olha só. 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos no ano de 2022, levantamento de 2022, tá? Imagine agora, 2024, 2025, né, que já passou, 12 bilhões de dias de afastamento por trabalhadores, tá? Isso aqui é a nível global. É muito tempo de afastamento, tá? Então, se a gente pensar nas empresas, né, na sua produtividade, se a gente pensar só nisso, né, que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, porque eu também sou, né, uma pessoa que, né, trabalho, eu já tive em regime CLT, mas pensando economicamente, né, foram tidos 1 trilhão, né, 1 trilhão de prejuízo nesse ano, né, levantado só no ano de 2022 para a economia mundial. É muito dinheiro, tá? É muita grana. Então, por que a CNR1 foi colocada, né? Foi para atualização e agora ser compulsória, ou seja, ter fiscalização assídua, né? Era porque eles estavam preocupados, né? Será que as gerências estão realmente preocupadas com a saúde do trabalhador? Muitas empresas se preocupam, gente. Muitas empresas são sérias e levam a sérias, mas a maioria pensa no bolso. Então, quando começou a doer no bolso para a economia do país e para as empresas, né? Principalmente quem tem as empresas grandes que sentam na mesa e participam dessas discussões e dessas mudanças quando necessário, então eles começaram a se incomodar, porque teve muito prejuízo na economia. Então eles começaram a olhar para isso e tornaram agora essa questão de fiscalização compulsória, né, obrigatória para os ambientes de trabalho. Tá? Então, aí tá aí o documento, tá aí o informativo, né, do artigo dentro do manual, que fala, então, né, a origem, né, que veio a atualização da NR1 agora como compulsória. Quando eu falar compulsória, gente, é obrigatória. Obrigatoriedade de fiscalização, obrigatoriedade de cumprimento por meio de evidência, de documentação, tá? De que foi feito, de que está sendo realizado e de que esses riscos estão sendo sempre monitorados. Não é só uma vez, é sempre, tá? De cada quanto tempo, a gente vai ver aqui quanto tempo, eles precisam dar evidências, as empresas precisam dar evidências que esses riscos, elas têm levantados esses riscos, a incidência deles ou não no ambiente de trabalho, né? E como monitorar, como estão sendo monitorados e os resultados se estão melhorando ou não, tá? E se não, o que está sendo feito para minimizar, para melhorar, né, para conter, tá? Eliminar, não elimina, tá, gente? Risco psicossocial é muito complexo, não se elimina, mas precisa diminuir, precisa mitigar, conhecer, né, conter e diminuir, ok? Então, vamos para frente. Voltando aqui. Então, a evolução, né, da SST, a gente vai falar aqui um pouquinho, o que mudou na prática, então, agora, tá? Então, ali atrás eu falei que a NR1 ela já existia, né, somente ela não era passível de fiscalização, ou seja, de evidenciar o levantamento desses riscos psicossociais, tá? Como se faz já na parte física, né, nos riscos físicos, né, por exemplo, NR35 cuida de trabalho em altura, né, então é um risco físico, né, se não usar o cinto de segurança, a pessoa cai lá de cima, pode, né, se machucar, pode até morrer, como tem muitos casos aí, principalmente construção civil, a gente vê muito, né? O pessoal que trabalha em altura, né, não usa, né, não se adequa e muitas mortes acontecendo. Tem artigos que falam sobre isso aqui, né? Não só aqui, mas no mundo inteiro, tá? Então, antes, os riscos mais físicos, né, eram, né, levantados, feitos aquele programa lá de gerenciamento de riscos, né, e fiscalizados. Agora não, agora os riscos psicossociais, ou seja, aqueles que são danosos, né, a emocional e mental da pessoa, né, no ambiente. Se esse ambiente tem esses riscos, eles têm que ser levantados também. E eles têm que ser monitorados, eles têm que ser analisados qual que é o grau de gravidade, de criticidade que ele coloca, né, pode colocar a pessoa, né, dentro dele, tá? E ele precisa ser monitorado, ok? Então, agora tem uma visão mais ampliada, né, desses riscos, ok? Porque eles também definiram quais são, eles definiram em 13, a gente vai ver quais são. A inclusão de riscos psicossociais, então, né, dos próprios riscos, né, que eu já estou falando aqui, que eles já definiram como 13. Gestão integrada de saúde ocupacional. Então, agora, eu estou dentro aqui, eu sei que alguns não estão familiarizados, mas tem certificações da área de segurança do trabalho, como eu falei, da ISO 45001, tá? Ela é específica de certificação para sistema de segurança do trabalho. Ela é voltada para isso. Em algumas empresas, elas implantam essa certificação. Então, tem a ISO 9001, que talvez seja mais comum. Tem ISOs de várias áreas, da responsabilidade social, né? A 9001, que é de produtos e serviços. Tem a ISO 14001, que é de meio ambiente, tá? Tem várias outras aí, programas de certificação, não só ISO, mas outros tipos de programa, né? Que falava desses riscos, mas por alto. Agora não, agora eles vão estar integrados. Então, quando uma empresa tem uma ISO 9000 implantada,
automaticamente ela vai precisar cumprir também, né, dentro dela, da certificação, aquele órgão vai ser auditado e fiscalizado, né, pelo órgão regulamentador dele, que implantou a ISO, permitiu a ISO 9001 nele, ou a 45001, ou a 14001, ou qualquer que seja, tá? Ou a 17025, que é a que eu trabalho, que é meu carro-chefe, que é gestão de laboratórios, tá? Na área de metrologia, vai ser obrigatório cumprir dentro da norma também esses riscos. Ou seja, se não for cobrado pela fiscalização do Ministério do Trabalho, vai ser cobrado pelo sistema de gestão da empresa, tá? De certificação da empresa. Bom, essa a NR1, a origem dela, então, da atualização, desculpa, eu tô colocando a mão aqui na frente da câmera, só para abrir um pouquinho para vocês. Então, ela foi feita, essa atualização, por meio da portaria MTE, número 1419, de 27 de agosto de 2024. Então, se alguém quiser consultar, tá, direto lá no site do governo, fica à vontade, tá aí o caminho, né? É só digitar lá no Google o número da lei e tal, que ele vai trazer para vocês a lei na íntegra, mas eu vou passar aqui para vocês, olha, daqui a pouquinho, qual que é os itens, né, que ela traz aí dentro dessa. Então, o que são os riscos psicossociais, tá? Impactos no ambiente de trabalho, tá? Então, são riscos que pode conter no ambiente de trabalho, seja ele qual for, escritório, campo, eu falei aqui da construção civil, né? Indústria, clínicas, tudo, tá? Serviço público, serviço privado, qualquer tipo de ambiente de trabalho, tá? Até home office, tá? Se você trabalha home e trabalha com mais pessoas, né, mais funcionários junto, né, ou em parceria, tá? Até nisso a gente também precisa falar, tá? Então, eles estão ligados à saúde mental, relações interpessoais, né, conflitos, né, que tem às vezes, né? Então, relações interpessoais, como é que essas relações com seus colegas de trabalho, os parceiros, com os superiores, né, enfim, né? Cultura organizacional, né? Qual que é a cultura dessa empresa? Qual que é o clima para trabalhar dentro dessa empresa? Essa empresa importa com a saúde dos funcionários ou não? Como é que é a relação dela com seus funcionários, com seus trabalhadores, né? Desempenho e produtividade. O quanto que a cobrança por desempenho e por produtividade pode influenciar na saúde desse trabalhador, tá? Eu não gosto muito da palavra trabalhador, tá? Se alguém entrar na minha rede social vai saber o porquê, né? Por causa do significado do nome, trabalho e trabalhador, né? Mas agora, para os artigos ali da lei, né, que consolidou, então, essa atualização da NR1, a gente vai estar olhando ali para o artigo 3, então, que é lá da lei, né, voltando aqui um pouquinho para vocês, vou voltar aqui, aqui. Então, é da lei, da portaria, né, MTE 1419, de 27 de agosto de 2024, que é a origem, né, dessa atualização da NR1, ok? Então, o artigo ele traz, né, sobre a avaliação de riscos, que já existia, então, nessa essa cobrança, essa exigência por lei, né? Então, o processo contínuo e sistemático é destinado a determinar os níveis de risco, né, relacionados aos perigos a que estão sujeitos os trabalhadores, sua classificação e julgamento sobre a necessidade de adoção, né, ou manutenção de medidas de prevenção, tá? Então, as exposições gerais aí dos gerenciamentos de risco que está sendo cobrado. Emergências de grande magnitude, evento inesperado sem aviso relacionado aos processos da organização cujas consequências atingem além dos trabalhadores a população ou o meio ambiente. Gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Processo contínuo e sistemático de identificação de perigos, avaliação e controle de riscos ocupacionais de uma organização com a finalidade de proporcionar locais de trabalho seguros e saudável, prevenir tensões, né, prevenir lesões e agravos à saúde relacionados com o trabalho e melhorar o desempenho e segurança de saúde do trabalho nas organizações, tá? Identificação de perigos, né, processo de buscar, reconhecer e descrever perigos à saúde e segurança, né, do trabalhador. Aí depois vem aqui para a organização deve evitar ou eliminar os perigos, ou eliminar os perigos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais indicado a nível de risco, tá? Então, nível de risco, ok? Precisa avaliar. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecido na linha G do subitem 141. E acompanhar, né, o controle dos riscos ocupacionais, tá? Então, precisa evitar, eliminar, né,
a forma, né, sistemática para evitar e eliminar, identificar, né, os perigos, avaliar esses riscos, classificar os riscos, tá? Implementar medidas de prevenção, acompanhar, né, o controle desses riscos, e também a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, que é sobre ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, tá? Então, a organização também deve adotar mecanismos para a participação de trabalhadores no processo de gerenciamento, né, dos riscos ocupacionais, e também, né, colocações básicas ali sobre o gerenciamento, né, de riscos ocupacionais. Aí o 555 entra com o controle desses riscos, medidas de prevenção. A organização também deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos que exigências previstas, né, em normas regulamentadoras e em dispositivos legais determinarem a classificação dos riscos ocupacionais, assim determinar conforme o 15443, se houver, né, também evidências de associação entre lesões, os agravos à saúde dos trabalhadores e os riscos e as situações de trabalho identificados e os resultados das análises de acidentes e doenças concluírem, né, por esta necessidade. Então, veja aqui que ele está colocando geral, né, a questão de gerenciamento de risco. E dentro desses riscos, né, tem os riscos aqui no 15321, os riscos psicossociais relacionados também em R17, que é a norma que trata sobre ergonomia, tá? Então, aqui é onde ele está pedindo, então, né, a identificação, né, a mitigação, né, e, quando possível, a eliminação desses riscos, tá? O controle, né, prevenção, então, a classificação, análise, né, do nível, né, de gravidade, de criticidade desse risco. Então, aqui ele está pedindo tudo, tá? Aqui é onde ele estabelece a sistemática que as organizações devem, né, ter para poder trabalhar com esses riscos, tá? Agora a gente vai para frente aqui. Que a gente já falou, e aqui está apresentados, então, os 13 riscos, né, os 13 fatores aqui, que agora, né, tanto o Ministério do Trabalho como a Organização Internacional do Trabalho se reuniram, sentaram na mesa, né, e fizeram a atualização, então, dessas normas, né, que veio, né, a adequação por meio dessa atualização, por meio dessa portaria, exigência, né, de adequação e atualização por meio dessa portaria que a gente citou. Então, foram colocados 13 riscos, entre eles, né? Aliás, todos eles estão aqui, a gente vai citar cada um. Assédio de qualquer natureza no trabalho, né? A possível consequência, lesão ou agravo, transtorno mental, má gestão de mudanças organizacionais, né? Transtorno mental e DORT, tá? Baixa clareza de papel, função, transtorno mental, que é a consequência, tá, gente? Na segunda coluna. Baixas recompensas e reconhecimento, transtorno mental. Falta de suporte, apoio no trabalho, transtorno mental. Baixo controle no trabalho, falta de autonomia, transtorno mental, DORT. Baixa justiça organizacional, transtorno mental. Eventos violentos ou traumáticos, transtorno mental. Baixa demanda no trabalho por subcarga também, transtorno mental. Então, não só a sobrecarga, mas também a subcarga. A pessoa fica muito ali sem fazer nada, né? Ocioso, tá? Então, também pode causar transtorno mental, né? Excesso de demandas no trabalho, sobrecarga, transtorno mental, DORT. Más relacionamentos no local de trabalho, transtorno mental. Trabalho em condições de difícil comunicação, transtorno mental, tá? Então, todos esses riscos foram levantados, né, e já direcionados, né, que é sobre eles que deve ser feito o levantamento, né, das suas possíveis incidências ou não no ambiente de trabalho. E se tiver o risco presente realmente, então o que fazer, né? A gente vai ver também essa parte. Bom, aqui nós temos, então, uma orientativa, né, lá do manual que eu trouxe para vocês, né, de implementação, então, desses riscos sociais, né, da NR1. Então, como que eu procedo, né?
Então, primeiro, preciso verificar, eu como empresa, preciso verificar se preciso de ajuda especializada, porque nem todas as empresas, né, têm profissionais, mesmo tendo ali um setor de RH, né, as empresas de médio para grande porte, né, ou empresas pequenas também que já tem ali um profissional que representa essas posições, ou um setor, né, empresas maiores, por exemplo, elas têm, né, um setor ali que tem até um psicólogo, né, ocupacional, médico do trabalho, né? Mas tem muitas empresas que elas não estão adequadas, elas não têm esse profissional, ou esse profissional existe, mas ele não tem um nível de profundidade técnico para lidar com essa situação, de diagnosticar esses riscos, né? E também, depois de fazer o levantamento, aplicar ações, tá? Então, primeiro eu preciso verificar se dentro da minha empresa, né, ou eu como empresa pequena, eu tenho essa condição. Se eu não tenho, eu preciso, então, de ajuda especializada, né? E aí que nós, profissionais, né, dessa área de NR1, né, que já está acostumado a lidar, que já tem a experiência, já tem ferramentas para levantar, né, esses riscos e depois propor ações sobre eles, né, orientar a empresa de como fazer. Então, a gente entra, tá? Envolver todas as partes interessadas, né? Então, todas as partes interessadas, essas partes envolvidas, né? Elas devem estar sempre ter uma forma, né, de envolvimento nessas partes, né? Para que os trabalhadores eles atuem junto, né? Como se diz assim, na construção, né? Dessa cultura, né? De propor aí melhorias, etc., e também atuar junto, né, as ações que vão reduzir, mitigar, né, a incidência desses riscos, tá? Deve, então, também atribuir responsabilidades, né, e os trabalhadores todos, em geral, devem ser comunicados, tá? Então, talvez nem todos vão fazer parte, né, dessa implementação, da adequação, né, vão se envolver, mas todos devem ser comunicados, né, e devem ser treinados, etc., né, deve ter um programa, uma sistemática de como envolver todos os trabalhadores nesse sentido, para que os trabalhadores também saibam dessa exigência. Como eu falei anteriormente, né, você como trabalhador, você também pode, às vezes, não estar bem emocionalmente, né, e ser a própria fonte, né, de inconveniente ali para um colega seu de trabalho, podendo, né, causar ali um dano, né, afetivo na outra pessoa, né, um dano moral, tá? Então, a empresa, mas aqui, os riscos, eles não estão atrelados à pessoa, tá? A gente trabalha comunicando as pessoas e conscientizando para que o risco não ocorra, mas a adequação que está se pedindo aqui é com relação ao ambiente, tem que deixar isso bem claro, tá? Não é com relação às pessoas, mas com relação ao ambiente, minimizar esses riscos no ambiente. E por conta disso, né, o ambiente também são as pessoas, é feito composto de pessoas, as pessoas precisam ser comunicadas, né, e treinadas, orientadas para que cada um, né, faça a sua parte e diminua esses riscos, aquilo que estiver no alcance delas, ok? Então vamos lá, eu não vou entrar aqui nessa questão de SESMIT nem nada, tá, gente? Não é o objetivo aqui, a gente quer dar atenção para os riscos. Vamos para frente, então. Então, quais são os principais riscos com relação à incidência e relevância prática, ou seja, no mercado? O que mais acontece com relação a aqueles 13 riscos que foram apresentados ali? O que mais acontece, em primeiro, é a sobrecarga e pressão de trabalho, tá? Na maioria dos ambientes, né, mesmo pequenas, muito pequenas empresas de bairro, né, a gente, né, encontra esse problema, a sobrecarga e a pressão no trabalho, né. As falhas de comunicação e organização, isso aqui nossa área de gestão da qualidade, ela lida muito com a questão de comunicação da empresa, né, gestão da qualidade, gestão integrada, avaliação da conformidade, essa área de certificações, ISO, a gente tem muita incidência de falha, a gente visualiza muito, né, o que as falhas de comunicação dentro da organização, tá? E a própria organização, né, dos trabalhos em si, dos processos, né, das posições, responsabilidades, autoridades, elas causam, né, tanto dano moral, né, emocional nas pessoas. Pensa você está numa casa total desorganizada, né?
Como que seria? Você consegue lidar nesse ambiente, né? Uma casa onde não tem regra, não tem comunicação, a relação é muito ruim, a comunicação é muito pesada, né? Ou muito falha, tá? Ninguém fala sobre as situações, sobre os problemas, sobre os desafios. Ninguém comunica o que sente, o que pensa, não pode, né? Então você imagina o quão terrível isso é. Assédio moral e sexual, né? Então também tem bastante incidência, são os casos críticos, como a gente vai ver aqui também agora, tá? Riscos mais incidentes, então. Então, os mais incidentes são sobrecarga de trabalho, falha de comunicação, falta de clareza de função, como eu falei ali, falta de clareza das posições, das responsabilidades e autoridades, né? Os riscos mais comuns, tá? Os riscos mais comuns no dia a dia organizacional, tá? Os riscos mais críticos, então, como eu falei, o risco mais crítico, o que que é? Aquele que causa mais dano moral no trabalhador, né, na pessoa, no funcionário, e aquele que também tem mais passivo trabalhista, né, para a empresa, né, são os casos mais críticos, né, que mexe no bolso da empresa, mas principalmente que mexe na saúde do trabalhador, tá, que depois pode denunciar, processar, né, e a empresa vai ter que pagar por isso, né. Então, assédio moral e sexual e a alta exposição, né, a processos trabalhistas e danos reputacionais, né, porque uma empresa, hoje em dia, com o evento, né, da mídia social, né, qualquer coisinha está na internet, né, isso tem uma repercussão enorme nas redes sociais, então, os danos reputacionais que essa empresa pode correr, né, pode, sofrer, né, são, né, às vezes até maiores do que o próprio dinheiro que ela perde em ação trabalhista, tá, ela perde a reputação dela, ela perde, né, força de mercado, tá. Impactos para as empresas, né? Afastamentos, né? Queda de produtividade, clima organizacional negativo, passivos trabalhistas, tá? Então tem tudo isso. Também fiscalização, né? A partir de, então, 26/5/2026, né? Começa, então, entra em vigor a nova atualização da nova versão da NR1 com o rigor da fiscalização agora, né? Exigência de evidências, ou seja, precisa ter documentação para evidenciar para o caso de fiscalização, tá? E para questões dos órgãos regulamentadores, né, de que a empresa faz parte, por exemplo, na minha área, que é a área de ISO IEC 17025, quem fiscaliza, né, é o Inmetro, tá? Quem vai lá e mantém a acreditação do laboratório, né, a gente chama de acreditação do laboratório e não certificação, o Inmetro. Então, o Inmetro tem uma norma que é ISO IEC 17025, na sua versão brasileira, a ABNT, NBR, ISO IEC 17025, e ele faz auditorias, né, de avaliações a cada 2 anos, né, para verificar se o sistema de gestão está adequado conforme essa norma. Então, quando ele vem para essa avaliação, né, esse requisito, em algum momento, ele vai estar sendo fiscalizado também pelo Inmetro. Tá? O Inmetro, como órgão regulamentador, ele não vai lá no laboratório para esse fim. Mas se ele vê alguma, né, se os membros dele estiverem ali avaliando e eles verem alguma incidência, porque tem um quesito lá, se a questão de pressão no trabalho, né, tem um item da norma 1705, por exemplo, que é a 4.1 e 4.2, né, que é imparcialidade e confidencialidade no trabalho. E aí, dentro de imparcialidade, tem uma questão de pressão no trabalho. Então, um funcionário, né, que é pressionado pelo seu gestor, o gestor que é pressionado pelo diretor ou pelo proprietário da empresa, pela alta direção da empresa, né, um nível operacional que é pressionado pelo nível tático, tá? Enfim, tá? Nessas hierarquias, nessas inter-relações hierárquicas, se tem pressão de trabalho, né, e o Inmetro presencia, ele pode sim ser um órgão, né, ele pode ser um agente denunciador, tá, dessa empresa. Então, quando eu falo de partes interessadas, é todo esse pessoal que adentra essa empresa, que tem um relacionamento com a empresa, inclusive fornecedores. Eu não tô gravando. Tô gravando. Inclusive, fornecedores. Eu achei que eu não estava gravando, gente, desculpa, tá? Depois eu corto esse pedaço, se não der, vai ficar aqui esse meu susto. Então, né, esse órgão regulamentador, né, a partir do momento que ele está lá dentro, ele é um grande
ator ali para, né, pôr uma denúncia, se ele verificar alguma coisa incoerente. Fornecedores, né, terceiros que lidam com a empresa, e a primeira parte são os funcionários, né, se sofrem danos e denunciam, tá? Pode ser no dano direto, pode ser que tenha uma pessoa ali que ela não tenha esclarecimento suficiente para saber que aquilo lá, apesar que num programa de gerenciamento, essas pessoas precisam começar a ser esclarecidas, como a gente viu ali anteriormente, né? Os trabalhadores devem ser envolvidos, comunicados, tá? Sobre essa atualização e sobre essa questão de incidência dos riscos. Mas se essa pessoa não tem o esclarecimento devido e outra tem, esse outro funcionário pode estar denunciando por ele, tá? Ele pode ser um agente de denúncia, tá? Da empresa. As denúncias, elas podem ser anônimas, né? Elas podem ser, depois a gente vai ver, né, um pouquinho disso, mas a própria empresa pode ter um canal de denúncia para conseguir controlar esse risco, né? E ficar sabendo das coisas que estão acontecendo, tá? E pode ter ouvidoria do Ministério do Trabalho, que é o canal, né, de si, Secretaria do Ministério do Trabalho, que são os canais para essas pessoas estarem denunciando a empresa externamente, tá? Então, muito cuidado. Exigência de evidências, necessidade de laudo estruturado. Então, com essa fiscalização e as exigências de documentação, tem o instrumento, né, que vai dar evidências do levantamento da incidência dos riscos, primeiramente, é um laudo, né, estruturado, um laudo técnico, né, com a avaliação, né, uma análise de avaliação desses riscos e o nível, né, de classificação desses riscos na saúde, né, do trabalhador, tá? Então, eu tô resumindo bastante aqui, gente, tá? Tô falando de forma bem básica, porque isso aqui é um vídeo, tá? Uma videoaula de base, tá? Não é para aprofundar aqui, não é meu objetivo, tá? Então, inclui a possibilidade de denúncias, como eu já falei aí, né, vastamente. E o cenário atual, tá? O cenário das empresas hoje, muitas não estão preparadas, tá? A maioria não está preparada, gente. A maioria, tá? Falta de conhecimento técnico, bastante. A empresa, às vezes, igual eu falei anteriormente, até tem profissionais ali da área de RH, de saúde do trabalho, mas nem todo mundo está preparado, né? Tem profundidade para lidar com essa situação, tá? Com esse assunto, né? Com esse conhecimento e como fazer essas correlações, o levantamento dos riscos, das incidências, né? A classificação, tá? O nível, né, de atingimento, né, nos funcionários por cada setor, isso tem que ser feito por cada setor, departamento, quando a empresa é maior, tá? Enfim, tá? Ou quando a empresa também é pequena, mas tem, né, já é setorizada, né, sei lá, num restaurante tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal do atendimento, né, tem o pessoal do caixa, então tem o pessoal de limpeza, já é setorizado, então esses riscos muito provavelmente vão precisar ser levantados por cada departamento ali separadamente, tá? Porque eles são diferentes, né? As incidências por cada tipo de ambiente dentro da própria empresa, tá? Eles são segmentados, que a gente chama. Então, falta de conhecimento técnico, eu tô falando aqui, né? Pequenas empresas e MEIs mais vulneráveis, ou seja, né, as pequenas empresas, as individuais, elas podem ter até um funcionário, tá? Mas elas lidam com terceiros dentro do ambiente de trabalho delas, como, por exemplo, eu trabalho com parceiros, tá? Eu sou uma pequena empresa e trabalho com parceiros. Então, esses parceiros, às vezes, eles vêm prestar serviço junto comigo, a gente divide contrato, por exemplo, em alguns casos, tá, gente? Tem outras formas de trabalho meu. Tô citando uma aqui que pode ter essa incidência, tá? Citando meu exemplo de pequena empresa. E quando esse parceiro está trabalhando comigo, tá? Eu, né, se eu não tiver um funcionário, né, ou se eu tiver um funcionário, eu, né, preciso comunicar, né, fazer essa contenção, né, se há primeiro levantamento, né, se há incidência desse risco, e se há incidência do risco, gente, risco sempre vai ter, sabe por quê? Porque a gente é humano. Risco psicossocial, né, uma pressão de trabalho, qualquer um de nós, gente, se a gente ficar ali encurralado na parede, né, preciso vender, preciso entregar esse relatório, qualquer um de nós é passível de cometer, gente, danos morais a outra pessoa, tá? Ninguém é última batatinha do pacote, tá? Ninguém tá livre disso.
Então, portanto, a gente precisa gerenciar, inclusive em nós mesmos, né? Nosso comportamental, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ganhar clareza. A gente que é empreendedor, que é empresário, a gente precisa estar preparado psicologicamente para essas situações, tá? E não ser o causador, tá? E se tiver, né, que for o teu funcionário ou o teu parceiro, né, que tá trabalhando junto ali, né, nessa relação de negócio e trabalho, você saber como lidar, né, saber como conter, tá? Então, a gente está passível de cometer esse erro sim, tá bom? Vamos falar aqui bem claramente agora, né? Bem transparentemente, se existe esse termo, acho que não existe, né? Que todos nós estamos vulneráveis a isso, porque somos humanos, tá? Agora, quanto mais esclarecimento e mais preparação psicológica a gente tem, mais esclarecimento, né? Do porquê que essas coisas acontecem também, e aí vem depois os programas, né, o programa de gerenciamento desses riscos, tá? De mitigação, de reconhecer que tipo de risco, a incidência que ele tem, né? E o nível de afetamento em cada trabalhador, em cada setor, departamento, trabalhador, tá? E como que a gente diminui esse risco, tá? Porque eliminar total, muito difícil, tá? Quando é risco psicossocial, é bem mais difícil do que o risco físico, inclusive, ok? Mas a gente tem como minimizar. Então, pequenas empresas e MEIs, né, empresa individual, também são mais vulneráveis. Por quê? Porque tem menos esclarecimento, elas não eram alvo da fiscalização nesse sentido tanto agora, né? Até porque empresas têm um número de X funcionários lá que precisa de um programa de gerenciamento de risco documentado junto ao Ministério do Trabalho, né, ou não precisa documentar junto ao Ministério do Trabalho, como em alguns segmentos pede, mas precisa ter, né, documentado dentro da empresa para qualquer consulta de órgãos regulamentadores e fiscalizadores, tá? Então, essas empresas pequenas, elas não estavam muito nessa lida, né? E agora vai estar, tá? Porque a NR1, ela se aplica a todos, tá? E toda empresa pode ter risco sim, tá? Bom, a NR1, então, na prática, ela pede, então, para que se levante os riscos psicossociais, então, que se faça um diagnóstico, né, a gente fala de inventário, né, de riscos psicossociais, que faça-se, então, um registro técnico depois desses resultados, né, com um laudo, tá, é um laudo assinado pela pessoa que vai levantar o diagnóstico e pela empresa de aceitação, tá? E gestão ativa dos riscos. O que é gestão ativa? É depois de analisar esses riscos por meio desse registro, tá? Desse laudo, né? Feito por esse profissional externo ou pelos profissionais internos, né? Do próprio setor da empresa responsável, ele vai precisar, então, gerenciar esses riscos, tá? Então, o que é gerenciar de forma ativa? É criar ações para, como eu falei, mitigar, conhecer esse risco, o nível, né, classificação dele, de criticidade dele, de incidência, de impacto dele nos ambientes, tá? E nas pessoas, ok? E criar ações, né, de contenção deles, para diminuir, tá? Ou, quando possível, né, que eu já comentei que risco psicossocial é mais difícil de diminuir, de eliminar do que o físico, tá? Então, essa gestão precisa, e se dá por meio de programas, né, sejam de palestras, de esclarecimento, seja de programas de criação de hábitos, né, aí vocês vêem muito aí falar sobre Setembro Amarelo, né, Outubro Rosa, né, são programas que estão dentro desse nível aí de programa de atuação, né, com relação às questões psicossociais, tá, mas isso só não é suficiente, tá, gente, não é. Fazer uma coisa pontual não é. O que precisa é olhar a análise, olhar o laudo, ver as incidências, quais são mais críticos e até o de menor criticidade, fazer essa classificação e propor os programas de gerenciamento desses riscos, né, de ações para diminuição, baseado naqueles riscos que foram, né, levantados dentro da sua empresa, tá? Dentro da empresa. Então, não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa que não está correlacionada que você vai dar evidências para o Ministério do Trabalho, numa fiscalização, tá, ou por um órgão regulamentador, que você está gerenciando esses riscos, tá? Então, por isso a importância de um profissional
adequada, né, para te ajudar a fazer isso, tá? Como empresa. Bom, aqui também, então, nós temos como que estrutura. Então, primeiro, a gente precisa do diagnóstico de riscos, igual eu comentei ali, né? A elaboração do laudo e o programa de mitigação, é o que eu acabei de falar ali, tá? Então, o diagnóstico, ele é feito a cada 2 anos, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas a cada 2 anos esse levantamento precisa ser feito. Porém, tá? O gerenciamento do risco não é a cada 2 anos, tá? Ele é contínuo. Então, se tem a incidência do risco, né, e foi analisado ele como crítico, ou, né, ou menos crítico, que seja, tem que haver um programa contínuo dessa mitigação, tá? Dessa contenção. Então, tem programas que são mensais, tem empresas que fazem quinzenais, trimestrais, semestrais, bimestrais, tá? Mas, por exemplo, um programa que é uma vez no ano faz alguma coisa, não é legal, tá? Não, esse já é meio, assim, né, duvidoso, tá? Então, esses programas, eles precisam ser contínuos. Essas medidas, essas ações, elas precisam estar correlacionadas aos riscos levantados nessa empresa, tá? E elas precisam ser atuantes, tá? Atuantes, sempre está presente ali uma palestra, um programa, tá? Um evento, um workshop, alguma coisa de conscientização das pessoas, tá? E também, às vezes, ações até maiores, né? Como algum programa de saúde mesmo, né? Que dependendo do tipo de empresa, da estrutura da empresa, ela possa subsidiar aí dentro né, para os seus trabalhadores, tá? Então, precisa esse programa, né, ser acompanhado, cada risco precisa ser acompanhado, e depois medido também. Então, vamos supor que eu faça um programa, né, de contenção ali, e ele finalize em 1 mês, tá? Sei lá, fiz uma palestra em todos os setores, né, nesse mês de maio, né, vou fazer uma palestra em todos os setores, né, e o tema principal dessa palestra é assédio moral, tá? Ou assédio sexual, tá? Normalmente os dois são colocados juntos, tá? Mas, né, são coisas juntas, né, correlacionadas, mas podem ser feitas separadas também. Vamos supor que eu vá fazer, então, um programa de palestras, né? Ou para mulheres individualmente, ou para homens e mulheres juntos, ou para os gêneros todos juntos, tá? Não importa, mas eu vou fazer ali para todo mundo, tá? Mas vou fazer setorizado, tá? Tem várias formas de fazer, tá, gente? Direcionado, né, por pessoas, tá, por gêneros, e tem também, nesse caso, né, do assédio sexual, ou também por setor, tá? Mas, enfim, não importa aqui. Eu faço esse programa e eu decido que é no mês de maio que ele vai finalizar. Então, depois disso, eu tenho ferramentas, né, a gente, né, nós implementadores, a gente tem ferramentas para poder fazer avaliação, né, de qual foi o resultado, né, e deve ser feito, é o que ele está falando aqui, né, gerenciar é isso, tá? Eu proponho, né, eu ajo, né, eu executo, né, eu planejo, eu executo e eu monitoro, tá? E conforme o meu monitoramento, o resultado do que teve nesse programa de palestras aí do mês de maio, eu vou tomar uma ação. Ele diminuiu? Eu consegui conter? Ele diminuiu quanto? Quantos percentual que ele diminuiu? Tem mais alguma ação a ser feita? De repente, esse ano eu não consigo mais fazer, tá? Mas eu posso propor isso para o ano seguinte. Aí, para o outro mês, eu vou, né, para cima de outro tipo de risco, tá? Mas eu preciso demonstrar continuamente que eu estou tomando medidas para mitigar esse risco, tá bom? Então, empresas menores, MEIs, né, e empresas pequenas, tá? Pequenas empresas, elas têm uma forma mais, como se diz assim, menos abrangente, menos complexa de fazer, tá? Também por questões do investimento e tal nisso, tá? Então, a gente tem como fazer uma coisa mais simplificada, mas alguma coisa, se tem a incidência do risco, se apareceu isso no diagnóstico, tá? Precisa ser feito esse programa, tá? Para todo mundo é igual. Posicionamento consultivo, tá? Então, é importante considerar, né? Conhecimento técnico, tá?
metodologia estruturada de fazer esse trabalho, tá? Do levantamento, do gerenciamento, do levantamento, da apresentação do laudo, do próprio laudo em si estruturado, técnico, né? E também da metodologia, né? Estruturada, ou seja, de como que vai fazer esses programas de implantação, né? Contínuos depois para, né, de ações para conter esses riscos, tá? Para diminuir. E segurança jurídica, ou seja, né, essa documentação, ela precisa ser validada, tá? Ela precisa ser validada pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, o profissional implantador, ele precisa ter essa ferramenta validada, ou a empresa que for fazer, ela precisa desenvolver essa documentação e validar ela, não é qualquer documentação, gente, tá? Então, isso vai te dar a segurança jurídica, porque não adianta você fazer qualquer tipo de documentação que não tem validação, que não é válida para esse propósito, que não tem os tópicos ali, por exemplo, essa análise, né, correlacional do risco em relação ao setor, em relação ao trabalhador, a incidência desse risco, né, no afetivo, né, no emocional dessa pessoa, tudo isso é analisado dentro dessas ferramentas, tá? Essa segmentação, né? Qual pergunta fazer, né? Então, são feitos questionários no diagnóstico direto para os trabalhadores, a gente vai falar aqui um pouquinho agora. Então, esse diagnóstico, ele é feito por meio de perguntas aos trabalhadores, de questionamentos, tá? Diretamente aos trabalhadores, né? Esse questionário, ele é sigiloso. O dono da empresa não pode saber quem está respondendo o questionário. É óbvio que se a empresa for pequena e só tiver um, né, não tem como, tá? Mas assim, não só que vai responder, tá? Mas o resultado disso, do que foi feito, falado, ou a forma como foi respondido, tem ferramenta para isso, tá? Para ser uma coisa formal, não uma coisa, sabe, conflituosa. E, enfim, tem ferramenta para isso. E essa ferramenta precisa ser validada, não é de qualquer forma. E depois as análises, né, das incidências desses riscos, tá? Qual que é mais crítico, qual que é menos crítico, a classificação, tá? Ela também tem que ser validada, tá? Então não é qualquer documentação, por isso às vezes a empresa precisa de ajuda profissional. Bom, gente, então finalizando aqui, tá? Essa apresentação é uma apresentação, eu diria que é um nível básico, tá? Desses assuntos aqui, porque a minha intenção aqui não era colocar nada aprofundamento, porque tem empresa que não sabe nem por onde começar, tá? Profissionais também que estão dentro das empresas, está até à frente do RH, né, de contratação e tal, de gestão de pessoas, e não sabe, né, o que fazer, como fazer, tá? O que tem que ser feito, não sabe nem por onde começar. Então, isso aqui é um começo, tá? Que eu tô colocando aqui, mas o prazo é dia 26 de maio, tá? Então, se você não sabe, você não estava adequado, você não viu, né, até então, o que era para fazer, não se ligou, esse é o momento, tá? Peça ajuda, procura ajuda, que a gente vai ajudar você a, né, desenrolar esse processo, tá? Então, se a sua empresa não está ciente, ou sabe, né, mas não sabe como se adequar, né, nos procure, então, né, esse é o momento de buscar orientação técnica, tá? Não demora, porque tá em cima, dia 26 já vai estar a fiscalização aí, tá? E o MT, né, ele sempre que sai uma atualização, ele tem força-tarefa de execução, né, para fiscalizar, tá? Pode ser que sejam só as empresas maiores, por enquanto pode, né? Mas a empresa pequena também, ou individual, ela tá passível de denúncia, tá, gente? A qualquer momento, qualquer pessoa que passe por você, né? As partes interessadas, lembra? Cliente, órgão regulamentador, terceiros como fornecedores, né? Parceiros de trabalho, tá? Eles podem estar permeando os seus ambientes, os seus processos, né? E ver uma coisa acontecendo e denunciar, tá? Principalmente os seus funcionários, né, que se sofrer algum dano ali, se sentir lesionado de forma psicossocial, né, moral, né, sexual, sobrecarga de trabalho, né, o assédio moral, né, que é muito comum, tá? Então, né, pode te denunciar. O dano vai ser muito maior, então procura ajuda.
Então, eu deixei ali os contatos da SR Consultoria, o telefone, o WhatsApp, né? E o nosso LinkedIn para quem quiser visitar a página e conhecer, tá? Somos uma empresa pequena, né? Mas nessa área de sistema de gestão eu já lido há quase 25 anos, tá? E também na área de terapias, né? Com formação em psicanálise e terapias integrativas que trata, né? Muito mais de forma profunda e individual essas questões, né? E diretamente com as pessoas que a gente atende, né? Ou na forma corporativa também, incentivando programas, né? Para minimização, né, desses riscos, né, para contenção, minimização, gerenciamento desses riscos. Então, né, nessas duas vertentes a gente está preparado para trabalhar, tá? Tem conhecimento técnico suficiente para trabalhar, tá? Então, encerro aqui então a minha apresentação e me coloco à disposição aí para te ajudar, né, naquilo que vocês estiverem precisando, ok? E entre em contato pelo WhatsApp, a gente conversa melhor, né? Pode fazer uma apresentação customizada para você e já ali fazer o levantamento dos primeiros dados aí para estar fazendo o seu levantamento, o seu diagnóstico primeiramente, ok? Até mais, tchau, tchau, muito obrigada.